gente viu, já discutimos um pouquinho sobre os casamentos ilícitos, né? E aí tem esse slide aqui, por que que casar com parentes era permitido e depois foi proibido? Boa pergunta. Então, antigamente só havia a família de Adão e Eva. E Deus falou: crescei e multiplicai, enchei a terra. Como é que eles iam fazer isso? Só tinha Adão e Eva e os filhos deles, né? Então, esses irmãos se casariam entre si. E É não havia, verdade. e não havia proibição até então. Né? A proibição só veio com o conhecimento da lei, lá com Moisés. Bem depois, né, muito tempo depois, de Moisés até Abraão, tem aí uns 600 anos no mínimo, né? Porque a lei só veio depois desses 430 anos que o povo ficou escravo no Egito. Então, aí tem período de vida de Jacó, período de vida de Isaac, período de vida de Abraão. E isso sem falar nos pais, né, anteriores, nos ancestrais deles. Então, até então, não havia proibição. Se não há proibição, não é pecado, né? Só é pecado quando a pessoa conhece a lei e transgride. E Deus havia deixado porque era necessário que as pessoas enchessem a terra. E interessante que depois da proibição tem a consequência do pecado, né? E hoje a gente tem várias doenças por causa de consanguinidade, né? Então, até a proibição, a gente não ouve falar nada disso. Até a proibição, as pessoas se casavam, nasciam filhos normais, né? Então, por que era permitido casar? Porque Deus disse para Adão e Eva e seus filhos para encher a terra. Então, se não tinha outras pessoas ali, eles tinham que se procriar entre si mesmos. Lembrando que Abraão se casou com a meia-irmã Sara, né? E depois o Isaac casou com a prima, o Jacó casou com a prima, e as filhas de Ló cometeram o que hoje para a gente é incesto, mas naquela época não havia a proibição. Então, e embora a gente eles não tivessem a proibição, eles não tivessem a lei que para os hebreus só veio mais de 430 anos depois, havia um consenso moral, vamos dizer assim. Por quê? Para que as filhas de Ló se deitassem com o seu pai e tivessem filhos dele, elas tiveram que embriagar. Então, talvez aí o que poderia haver era essa proibição de relacionamento sexual entre pais e filhos, né? Porque entre irmãos não era proibido. Como elas embebedaram o seu pai para conseguir ter relação com ele e ter filhos através dessa relação, então, muito provavelmente, esse relacionamento entre pai e filhos era proibido, mas não um relacionamento entre irmãos. Certo? Vamos passar para o próximo. Olha só. O que era proibido? Depois que a lei veio com Moisés. Era proibido ter relações sexuais, era proibido ter casamento, né? Com parentes próximos, com a mãe, com as concubinas do pai. Por que que Rúben perdeu o direito de primogenitura dele? Exatamente porque ele se deitou com a concubina do pai. Então, se não havia, se a lei só veio depois de Moisés, a lei só veio com Moisés, e Rúben perdeu o direito de primogenitura dele,
porque ele se deitou com a concubina do pai, e Jacó ficou sabendo, né? Então, ele perdeu o direito por causa disso. Então, muito provavelmente mesmo, havia uma lei que proibisse esse relacionamento entre os pais, né? E até entre as mulheres do pai. Certo? Então, proibido ter relacionamento com as concubinas do pai, com a irmã, com a neta. Então, olha só, não era só com filhos, né? Com os descendentes, seu próprio descendente. Com irmã adotada, olha só. O interessante isso é porque aí já não é consanguíneo, né? Mas é já uma lei moral, né? Com a irmã que fosse adotada também era proibido. Com tia, com nora, né? Porque, gente, olha só, com nora, olha a confusão que dá disso. A nora teve filhos com o seu marido. Aí vem o sogro e tem relação com a nora e ela tem filho também. Qual é a relação desse filho com os demais membros da família? O vô é pai, o vô é vô, né? O pai, né? O marido da mãe é irmão ou é pai? Olha só a confusão disso daí. E os irmãos dele mesmo com os filhos da mãe dele, né? Seria filhos do pai dele, que seria irmão. Ele teria, qual é a relação dele com essas pessoas? Ele seria irmão ou tio? Olha que confusão. Então, é confusão isso daí. Aí Deus proíbe esse tipo de coisa também. Ficou claro? Ninguém fala nada. Ai. Eu não estava conseguindo colocar. Ah, tá. Não, tá claro, sim. Ficou claro. Mas, hoje em dia ainda existe um ou outro. Olha o barulho aqui em casa. Hoje em dia ainda existe casamento desse tipo, viu? É o que a gente chama de incesto, né? E isso é condenado pela sociedade. Por que isso é condenado pela sociedade? As nossas leis dos países ocidentais são baseadas na Bíblia, né? Muito das nossas leis são de referência bíblica. Então, incesto, até o período que Moisés trouxe isso, não era considerado pecado. A partir do momento que eles têm conhecimento disso e faz, o que a palavra de Deus manda fazer com essas pessoas que transgridem a lei? Morre, mata. Por quê? Porque a lei é para ser obedecida. E a transgressão da lei tem consequência. Aqui no nosso país, se a gente transgride a lei, a gente tem consequência. Se é uma lei de trânsito, é uma infração menos grave, tem tal penalidade. Se é uma infração mais grave, tem tal penalidade. Se é uma coisa mais grave, né? Relativa à propriedade, relativo à vida. Então, tem os graus de penalidade. Aqui nós não temos pena de morte, mas em outros lugares, às vezes, vai até a pena de morte. Então, toda transgressão da lei tem penalidade. E no caso aqui para Deus, a transgressão da lei de Deus é uma desobediência direta a Deus. Então, a consequência é o quê? Morte. Por quê? Pecado gera morte. As uniões abomináveis, né? A gente acabou de falar. Gente, o que é isso? Agora que eu vi isso daqui, dá uma olhada nisso daqui. Olha que coisa horrível. É 2 mulheres se casando. Há um tempo atrás. O que se passa hoje em dia. Absurdo. Há um tempo atrás, eu ouvi que eu acho que era um político lá do PSOL, o PSOL é da esquerda. Ela estava fazendo uma lei
em que podia casar pai com filha, irmão com irmão, entre famílias, sabe? Ela estava fazendo essa lei, agora se essa lei foi aprovada ou não, não sei. Na verdade, a lei não era tão clara assim, que permitia o casamento entre pais e filhos, né? Entre irmão e irmã. A lei não deixava transparecer isso, ela só permitia casamento entre laços consanguíneos, né? O que poderia ser isso? Casamento entre primos, né? Mas isso é uma brecha muito grande para que se permita, para que se faça uma interpretação da lei, né? E aí essas pessoas que tiverem esse tipo, hoje é crime, né? Mas de repente, pessoas que vivem nessas condições podem viver abertamente e não ser considerado crime. Lembrei, quem estava a favor disso e lutando para aprovar essa lei é o namorado da Fátima Bernardi, que é do PSOL, agora que eu lembrei. Ridículo, ridículo. Gente, o mundo é inimigo de Deus. E quem busca a amizade do mundo se torna inimigo de Deus. Paulo fala isso, né? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, se a gente vai querer se manter em boas condições, né? Manter relacionamento com esse tipo de coisa com esse tipo de pessoas, isso desagrada profundamente a Deus. Né? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, se eu aprovo essas coisas do mundo, eu me torno inimigo de Deus. Agora, como é que a gente vai fazer, nós, sendo crentes, vivendo num país em que hoje você nem... se você pregar o evangelho mais incisivamente, isso pode te levar para a cadeia. Então, a gente tem que amar Deus acima de todas as coisas, acima até do que a nossa própria vida. Se eu tiver que pregar o evangelho e por causa disso eu ir para a cadeia, eu vou para a cadeia. Né? Mas eu não posso calar, eu não posso parar de pregar a verdade. O que está acontecendo aqui? Então, eu não posso deixar de falar a palavra de Deus só para que as pessoas me aceitem bem, só para que as pessoas não me acusem, não falem nada contra mim. Eu preciso pregar a palavra de Deus. Aqui. Então, uniões abomináveis, pessoas do mesmo sexo, isso é abominável para Deus. A palavra de Deus diz que o homem que se deitar com outro homem será morto, né? A Bíblia não fala sobre as mulheres, né? Por que a Bíblia não fala sobre a mulher que se deitar com outra mulher será morta? Porque isso não era comum, né? Porque a mulher, ela era propriedade, né? Ela era submissa ao homem. Então, não se via caso de homossexualismo feminino. E a gente vai dizer que não existia homossexualismo feminino? Ué, gente, a gente pode até pensar nas mulheres nos palácios, as mulheres do rei, as concubinas, né? Elas viviam todas juntas no palácio. Será que não havia homossexualismo entre elas? Onde tem ser humano, tem pecado. Então, provavelmente também poderia haver homossexualismo feminino, onde haveria, assim, muitas mulheres em relacionamentos, assim, muitas mulheres fechadas, né? Agora, as mulheres comuns, as mulheres que eram casadas e eram submissas aos seus maridos, não havia. Né? Mas nos palácios poderia haver. As mulheres do rei poderia ser. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não estou conseguindo. Na verdade, elas eram mais livres, né?
Não tanto, mas era um pouquinho. Mais livres do quê? Do que as outras, né? Elas, rainhas, essas coisas, elas viviam, por exemplo, olha aquela que ficou atrás do José. Tudo bem, José era homem, ela era mulher, mas da mesma forma podia acontecer, né? Entre mulher com mulher, sei lá. Eu acho que coisa da minha cabeça que eu vou falar, mas eu acho que tem fundamento. Elas viviam juntas, né? Viviam, chama harém onde elas viviam, não era? Isso, harém. Então, eu acho assim que o rei era um só. Eu creio que elas não poderiam ter relações sexuais com outros homens, porque elas Não. pertenciam ao rei. Sim. Então, o rei era um só, ele também não dava conta de satisfazer todas as mulheres, né? Muita mulher. Então, eu acredito, sim, que elas deviam ter entre elas, sabe? Esse tipo de Elas não relacionamento. poderiam ter contato com homens, porque se nascesse algum filho delas, esse filho era um possível herdeiro do trono, né? Então, os homens que tomavam conta delas eram eunucos, né? Eles provavelmente tinham o pênis decepado para não correr esse risco. Mas entre as mulheres mesmo poderia haver relações afetivas entre elas. Eu creio que sim, viu? Entre elas tinha esse tipo de relacionamento Sim, homossexual. Uhum. Porque como pessoas, elas tinham as necessidades, assim, nem necessidades físicas, mas necessidades emocionais também, né? E elas eram privadas disso, para ter isso com outros homens. Elas só poderiam ter com o rei, né? E como elas estavam todas juntas no harém, então elas deveriam desenvolver relacionamentos entre elas. Gente, eu não estou conseguindo ligar minha câmera de jeito nenhum. Olha, eu tento, aperto aqui, não vou. Deixa eu. Vamos para o próximo slide, então. Okay. O que é uma abominação? Uma abominação é algo repugnante, né? É algo nojento, é algo vergonhoso, é algo reprovável. Uma abominação a gente tem as nossas reprovações, né? Aquilo que a gente não concorda, aquilo que a gente acha nojento. Nós temos isso. Agora, para Deus, isso são proibições, né? Quem transgredir está em pecado. Então, quem peca, o pecador, é digno de morte. Somente há perdão do pecado se houver morte. E Jesus foi aquele que morreu a nossa morte. Glória a Deus. Aqui. Bom, lembrando, outras abominações aqui, né? Proibições. Não era permitido ter relação sexual com a mulher durante a menstruação. Não era permitido ter a relação sexual com mulher de outro homem, isso é adultério, né? E aí, a pessoa que fosse pega em adultério, ela deveria morrer. Na verdade, a lei é o seguinte: a pessoa pega em adultério. Pega em adultério é o quê? Você vai pegar duas pessoas, você não vai pegar uma pessoa só. Para você flagrar pessoa em adultério, tem que estar as duas pessoas ali junto. Então, as pessoas flagradas em adultério deverão ser mortas, né? As pessoas flagradas em adultério deveriam ser apedrejadas até a morte. Aí, mas eram os dois, o homem e a mulher? O homem e a mulher. Vamos pegar lá a lei? Só um segundo que eu vou achar aqui, já falo para vocês. Mas era os dois, não era só um, quer ver? Não, porque, pelo que a gente vê lá naquele seriado Reis,
A mulher foi pega em adultério, só ela que ia ser apedrejada. E o homem que estava junto com ela? Aqui. O homem que estava junto com ela, não, ele era vítima, ele era inocente. Então, né? Tá vendo? Esse seriado também nem ensina direito as pessoas. Não, eu não assisto novela, nem novela bíblica lá, né? Não assisto de jeito nenhum. Opa, aqui. Meu marido que gosta, sabe, Ângela? E como ele não é muito assim, porque a congregação, eles não liam muito a Bíblia, ele não tem tanto conhecimento da Bíblia, muita coisa ele pergunta para mim. Então, ele assiste e eu acabo assistindo porque eu estou do lado dele. Nossa, eu não tenho paciência. Gente, só um minutinho aqui. A Maria Gomes entrou. Maria Gomes. Quem é Maria Gomes, gente? Maria, liga a sua câmera para a gente te ver. Maria, minha cunhada. É sua cunhada, Maria Gomes? Muito bem-vinda, Maria. Deus te abençoe. Então, eu estou pegando aqui. Gente, apedrejada. A gente vai pegar lá para a gente ver o que a lei diz a esse respeito. Aqui. Levítico 20, 10. Vamos abrir a nossa Bíblia? Levítico 20, 10. Aqui. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então, a lei de Deus é justa, né? Se eles forem pegos em adultério, quer dizer, se eles forem flagrados, por que o homem que estava ali flagrado no ato, ele vai ser solto, vai ser livre, e a mulher vai ser apedrejada? Não, os dois terão que ser apedrejados. Bom? Tudo bem, Maria? Consegui agora, desculpa. Que bom. Imagina. Bem-vinda, Deus te abençoe. Que esse seja... Olha, minha sogra também está aí. Que coisa linda! Que coisa linda! Então, a gente está estudando aqui a Bíblia agora, e a gente tem a orientação de Deus sobre pessoas pegas em adultério. As pessoas que forem pegas em adultério serão mortas, elas serão apedrejadas, né? E aí, vamos ver o que é que os fariseus, os líderes judaicos fizeram com Jesus e a mulher pega em adultério. Eles levaram lá a mulher pega em adultério, não levaram o homem, e aí falou para Jesus, para ele julgar ela. O que eles queriam fazer ali naquele momento? Eles queriam pegar Jesus, né? Eles queriam, de qualquer forma, pegar alguma falha de Jesus. Se Jesus acusasse a mulher e falasse, não, a lei diz para matar a pessoa pega em adultério. Só que a lei diz para pegar os dois, né? O homem e a mulher deverão ser mortos. Então, se Jesus falasse isso, ele ia falar, você está errado. Por quê? Os dois deverão. E aí, Jesus não fala isso, porque se Jesus falasse também, deixar a mulher ir, né? Aí fala, mas você vai estar falando para deixar a pecadora ir? Então, Jesus usou ali de uma estratégia tremenda, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aquilo foi tão forte que
todos eles começaram a sair um a um, porque todos eles sabiam que eles também estavam em pecados. Eles estavam acusando uma pessoa, né? E quando eles mesmos estavam em situações parecidas, pecado é pecado, né? Então eles estavam em outras situações de pecado. Mas o macaco enrola o rabo, senta em cima e vai ver o rabo do outro. Né? É um ditado bem popular, mas é isso. A pessoa, Jesus fala, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois você enxergar bem e tirar o cisco que está no olho do teu próximo. Mas é bem isso, a gente esconde aquilo que é referente a nós ou as pessoas próximas a nós. Né? É os 2 pesos, 2 medidas. E quando é alguém que a gente não tem nenhuma relação, a gente quer que a lei seja cumprida. Então, aqui outro, proibições, então. Além de não ter relação sexual com a mulher durante sua menstruação, não ter relação sexual com a mulher de outro, adultério, né, não se envolver em adultério, não ter relação homossexual e não ter zoofilia, né, relações sexuais com animais. Por quê? Se a Bíblia está trazendo essa proibição, é porque era costume de alguns povos ali ter essa prática. Então, por isso que ele vem trazendo vocês, e Deus fala, quando vocês entrarem na terra, vocês não vão ter as mesmas práticas que aquelas pessoas que vivem lá fazem. Por quê? Porque é exatamente por isso que eu estou desarraigando essas pessoas. Eu abomino isso que eles fazem. Então, eu estou desarraigando eles. Vocês, quando entrarem na terra prometida, vocês não vão ter esse tipo de prática. Vocês não vão ter nem esse tipo de prática que eles praticam lá na terra, e nem as práticas do Egito. Vocês vão ter a sua lei, a lei que o Senhor, teu Deus, te dá. Vocês vão viver conforme as leis que Deus estava estabelecendo naquele momento, né? Então, vamos ver aqui se continua. Olha só. Exatamente esse versículo que eu acabei de falar. Todo o que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis as obrigações que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram na terra, né, antes de vocês, e não vos contaminareis com esses costumes. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus está falando assim, olha, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu dou leis boas para vocês, né? As leis que esses povos seguem são leis de falsos deuses, mas vocês vão servir a mim, o verdadeiro Deus. Eu sou o Deus de vocês. Eu dou essas leis para vocês. Aqui. Penas de crimes, Levítico 20, de 1 a 27. As penalidades, né? Qual era a consequência de se praticar esse tipo de crime contra Deus? Olha só, sacrificar filhos a Moloque, pena de morte por apedrejamento. Sacrificar filhos a Moloque era queimar, oferecer o filho em sacrifício no fogo, queimar o filho a Moloque, né, em homenagem a Moloque. Então, morte por apedrejamento. Amaldiçoar pai e mãe. Olha só, né? Deus fala para a gente honrar pai e mãe. Lá no 4º mandamento, né? Para os filhos honrar os pais. E aí o apóstolo Paulo vem e fala: filhos, honrem seus pais. Pais, não irritem os vossos filhos. Não levem os seus filhos a ficar irritado com vocês e a desonrarem vocês. Né? Então, aqui, amaldiçoar pai e mãe era pena de morte.
Adultério, pena de morte. Ter relações com a mulher do pai, pena de morte. Rúben deveria ter sido morto. Ainda não havia a lei, né? Não havia essa lei de Moisés. Provavelmente havia alguma lei moral ali que proibia. Por isso, ele não foi morto, mas ele perdeu o direito de primogenitura. O direito de primogenitura foi para quem? Para Judá, né? Então, Judá, que ele era o quarto filho, né? Teve Judá, os filhos assassinos que foram lá na cidade e mataram a família do rapaz que violentou Tamar. Então, Judá, e eles perderam por isso também, e Judá foi que ficou com o direito de primogenitura, e Jesus vem da raiz de Judá. Glória a Deus. E por isso que a gente vai entendendo, gente, por que Judá era o quarto filho e Jesus veio? Porque a primogenitura, o primogênito, né, a herança sempre vem para o filho primogênito, né? O filho primogênito, ele tinha o direito da herança maior, e ele também seria o sacerdote daquela casa. Então, Jesus também, como descendente de Judá, né, como primogênito de Judá, ele seria o sacerdote daquela casa. Lembra por que Esaú rejeitou a sua primogenitura? Ele rejeitou a primogenitura, ele não rejeitou a herança. Mas porque ele rejeitou a primogenitura, ele foi rejeitado também por Deus. Deus rejeitou Esaú antes dele nascer. Ele fala, aborreci Esaú e amei Jacó. Por quê? Porque Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabia do coração de Esaú e que Esaú não se importava em ser o sacerdote do lar. Ele não quis a primogenitura. Por um prato de comida, ele deu a sua primogenitura, que era o direito de ser o sacerdote. O sacerdote, né? Que coisa terrível. Então, aqui ter relações com a mulher do pai, por isso que a gente começou a falar de Rúben e chegou em Judá, né? Relações com a nora, porque, como eu falei agora há pouco, é confusão, né? Confusão, ter filhos com a nora, não dá nem para a gente nomear as relações de parentesco que fica. Relações com o mesmo sexo, pena de morte. Casar com a mãe e a filha. É a mesma coisa, né? Do pai se casar com a nora. Então, uma pessoa casar com a mãe e com a filha dela. Quais são as relações de parentesco que virão dos descendentes dessa família, né? Os filhos que nascer da relação desse homem com a mãe, eles serão irmãos ou eles serão tios dos filhos da filha, né, que se casar com o mesmo homem. Então, é confusão. E por causa disso, Deus ordena morte, pena de morte. A alma que pecar, essa morrerá. Aí... Ter relações com o animal, pena de morte. Ter relações com a irmã, pena de morte. Ter relações com mulher gravemente doente. Olha só, até por ter relações com mulher gravemente doente, pena de morte. Ter relações sexuais com a tia, castigo de Deus. Ter relações sexuais com a cunhada, castigo de Deus. Praticar bruxaria, necromancia, consulta aos mortos, pena de morte. Por quê? Porque os povos ao redor praticavam isso, necromancia e feitiçaria. Qual era a pena? Morte. Agora vamos lembrar, né? Saul foi lá consultar a feiticeira de Endor. E aí, a feiticeira de Endor leva lá o susto, e eis que vem subindo Samuel. Foi Samuel que subiu ali com a feiticeira de Endor, gente? Foi não.
Por que que não? A Bíblia diz que era, né, Samuel que subiu ali da feiticeira de Endor. A Bíblia diz que ele acreditou ser ele. Vamos lá ver o texto? Aqui é o livro de 1 Samuel, né? Eu não sei direitinho o versículo aí, mas deve ser no comecinho. Capítulo 8, será? Pedem um rei, Samuel concede, Saul busca as jumentas, aí Samuel unge Saul, Saul vence os amonitas, Samuel resigna o seu cargo. Porque aqui, só um minutinho. Aqui. 1 Samuel 28, 3. 1 Samuel 28, 3. Samuel já era morto, né? Todos aí. Saul estava lá no aperto. Saul foi questionar o Senhor não respondeu. As pessoas, olha só, a pessoa buscou uma orientação de Deus, Deus não respondeu. O que que ela faz? Vai buscar orientação com quem possa dar, vamos dizer, eu vou então ali na vidente, eu vou na cartomante, eu vou, né? Foi isso que Saul fez. Ó, disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem espírito de feiticeira. Olha só. Buscai uma mulher que tem espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Aí ele foi, eles acharam a mulher lá de Endor, e Saul se disfarçou para a mulher não reconhecer que era o rei. Por quê? Porque ele anteriormente tinha acabado com os feiticeiros da terra, né? Aí ficou essa mulher aí que ele resolveu consultar ela, né? Eis aqui. Olha só, que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores. Ele começou bem, né? Olha só, ele começou bem, tirou da terra e destruiu os adivinhos e os encantadores. E agora, quando ele está assim numa situação meio de dúvida, o que que ele faz? Ele mesmo vai procurar os adivinhos e os encantadores. Aí Saul jurou, dizendo que ele não, né, ele não ia entregar, não sei o quê. Aí a mulher então lhe disse: a quem farei subir? Quem é que você quer ver? Aí ele falou: Samuel. Vendo, pois, a mulher Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou, dizendo a Saul: por que você me tem enganado? Porque você mesmo é Saul. A mulher descobriu ali, né? E o rei disse: não temas, porém o que você vê? Aí ela fala: vejo deuses que sobem da terra, deuses que sobem da terra. E ele disse: como que é a sua figura? Vem subindo um homem ancião, envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, né? Muitas pessoas falam: aí, ó, consulta aos mortos, e o Samuel veio. E aí, como Saul entendeu que era Samuel, aquele que ele entendeu, porque aí, ó, no versículo 15 diz: Samuel disse a Saul. E será Samuel que disse a Saul? Não, é porque ele tinha entendido que era Samuel. Não foi Samuel. A Bíblia fala que aos mortos está ordenado, está ordenado morrer uma só vez, né? Depois disso o juízo. E quando Abraão está lá com Lázaro e o rico, e tem aquela conversa ali, Abraão fala: existe um grande abismo, né, entre o céu e o inferno. E quando o rico fala para Lázaro ir lá avisar os meus irmãos, fala: não é permitido, não tem contato de mortos com vivos, não tem. Os vivos que ouçam os vivos. E se há algum contato, Satanás é esperto, né?
Se há algum contato, não é da pessoa morta, é de demônios. Né? Porque pessoas mortas não voltam. E mesmo porque diz assim que veio de baixo. Como Samuel viria de baixo? Se ele havia ressuscitado, estava com Deus, isso aqui, então, ele não viria de baixo, né? Ele não viria, porque de baixo para a gente é o inferno, né? Então, ele não viria de baixo. Aqui, então vamos voltar. Então, proibido praticar necromancia e feitiçaria, pena de morte. Então, se a gente fosse viver, né? Se a gente fosse, é interessante isso, porque a gente falar os homossexuais, isso, aquilo, mas não são só os homossexuais. Pecados contra Deus são todos dignos de morte, né? Por isso que Jesus veio para nos salvar, né? Porque nós mesmos éramos dignos de morte. A única coisa que a gente merecia de Deus era a morte. Mas Jesus levou sobre si, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Glória a Deus. Então, vamos para o próximo slide. Aqui, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei vocês dos povos para serem meus. Então, a gente deve ser santo, porque Deus é santo e Ele quer que a gente seja santo. O que é ser santo? Ser santo é ser separado, separado do pecado, né? Não ser praticante do pecado, separado para Deus. Aquilo que agrada a Deus, nós fazemos. Aquilo que desagrada a Deus, nós não fazemos. Seremos santos, seremos separados para Ele. Porque Ele mesmo é santo, e para a gente se aproximar de Deus, a gente tem que ser santo, que diz aquele versículo em Hebreus 12, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Enquanto nós estivermos nessa busca da santificação, se Jesus voltar e nos encontrar nessa busca da santificação, nós seremos salvos. Se ele voltar e nós não estivermos buscando a santificação, nós não seremos salvos. Porque o que diz o texto é exatamente isso: buscai a santificação. Buscar o santificar-se para Deus. Porque sem esse ato de estar buscando a santificação, a gente não vai ver o Senhor. Okay. E acabamos aqui esse slide de Levítico e vamos passar para o próximo. Esse daqui a gente vai sair. Só um minutinho, já deixei ele na agulha aqui, porque eu já vi que estava acabando. Então, vamos parar essa apresentação e vamos entrar com a outra. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui a gente já passou. Aqui, a gente parou aqui. Ser-me-eis santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. As obrigações. Agora a gente vai falar do Levítico 21, as obrigações dos sacerdotes. Gente, as obrigações dos sacerdotes. Levíticos 21, 1 diz: Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de. Quem são os sacerdotes? Né? Nós fomos comprados para Deus e para sermos sacerdotes reais. Nós somos os sacerdotes. Nós somos os sacerdotes hoje. Né? Nós temos um sumo sacerdote fiel,
que intercede por nós o tempo todo. Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas ele nos comprou para sermos sacerdotes reais. Então, o sacerdote não se contaminará, né, por várias coisas aí. Então, não se contaminará por causa de um morto. Olha só que interessante. Quando Jesus fala, quando Jesus chamou uma pessoa e falou, vem, segue-me. Ele falou, deixa primeiro eu ir enterrar os meus pais, né? Os pais dele provavelmente estavam vivos, né, com saúde, ia demorar muito tempo para os pais dele morrer. O que ele estava olhando? Deixa, depois eu vou servir o Senhor. Deixa, né? Por enquanto, não. Aí Jesus fala para ele, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, né? Mas nós, que estamos vivos, vamos nos ocupar com as coisas do Senhor, não com as coisas do mundo, né? Deixa as coisas do mundo para aqueles que são do mundo. Então, os sacerdotes, e aqui, né, eu lembrei disso que Jesus falou, e estou fazendo uma analogia. Aqui é para o sacerdote não tocar o morto mesmo, o cadáver, tá? Mas fazendo uma analogia com Jesus, né, deixa os mortos enterrar os seus mortos, então, deixa aqueles que não conhecem Jesus viver a vida deles. Nós que conhecemos Jesus, vamos viver de forma que agrade a Ele. Aqui. Leis para os sacerdotes. O sacerdote não podia tocar em mortos, não podia raspar a cabeça. É interessante que as pessoas, as outras pessoas de Israel, quando elas faziam um voto, elas raspavam a cabeça, né? Paulo mesmo, ele vai para Jerusalém cumprir o voto dele, né? Ele está de cabeça raspada, ou ele raspa a cabeça ali naquele momento. Sei que ele está cumprindo o voto. Mas ao sacerdote aqui era proibido fazer votos, era proibido raspar a cabeça. Não podia aparar as extremidades da barba. Oxi? Era para ele ser barbudo? Era para ele ser barbudo. Não podia ferir-se a si mesmo, olha só. Por que ele não podia se ferir, gente? Vamos lembrar lá dos profetas de Baal, junto com Elias, né? Eles se cortavam, eles se sangravam para chamar a atenção dos deuses deles, né? Aqui Deus está falando, o sacerdote não vai chamar a minha atenção cortando-se, se ferindo, sangrando, é proibido. Então, o sacerdote, e a gente vai lembrar aqui, o sacerdote é aquele que está a serviço de Deus. Então, o sacerdote não vai se ferir para chamar a atenção de Deus. Não casar, olha só, não casar com mulher prostituta, não se contaminar, né? O sacerdote não deve se contaminar com impureza sexual. A mulher, ele só poderia se casar com virgem, né? O sumo sacerdote não podia participar de lutos, né? Ele era aquela pessoa que não podia. O luto, qual era o sinal do luto para os judeus? Eles jogavam poeira na cabeça, cinza, né? Rasgava as suas vestes, esse sinal de tristeza. O sacerdote não poderia ter isso. Então, o sacerdote era aquela pessoa separada para Deus. Agora, estou lembrando, o sacerdote, aí lembrei de Neemias. Ele era copeiro do rei, e quando ele foi servir ao rei, e o rei, ele estava com cara triste diante do rei. E o rei fala, por que você está com cara triste? Né? Não era para ele estar com cara triste perante o rei. Ele fala, para que você está com cara triste? Como é que eu podia estar feliz, né? A minha terra está destruída, o meu povo está destruído, não sei o quê. Aí ele se lamenta lá com Deus.
Mas isso foi uma coisa de risco para ele. Não era para ele estar daquele jeito. Nós devemos, o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote não pode, ele pode até ter as questões dele, ele pode até ter a tristeza dele, mas ele não vai fazer como as outras pessoas, de rasgar as suas vestes, de bagunçar o cabelo, de jogar terra, de jogar cinza por cima, né? Ele vai ser essa pessoa discreta. Deve representar firmeza, né? Deve representar isso, e aparecer firme. Isso, e outra, ele estava ali representando Deus também, não é? Então, ele era o representante de Deus, não é? Se ele é o representante de Deus, como é que ele vai agir como as pessoas comuns? Ele não pode, ele não é uma pessoa comum. Isso também pode trazer para a gente, nós não somos pessoas comuns. A carta aos Hebreus fala que tem uma multidão de pessoas olhando para nós, né? Qual é o nosso procedimento? Então, nós somos exemplo para muitas pessoas, nós crentes. A palavra de Deus fala que, por causa do mau comportamento de alguns crentes, os gentios têm blasfemado o nome de Deus, né? Aqueles que não conhecem. Aí estava falando dos judeus, né? Por causa do comportamento deles, os gentios blasfemam o nome de Deus. Agora, por causa do comportamento dos crentes, aqueles que não são crentes, aqueles que não conhecem a Deus, falam mal de Deus. Olha lá, diz que é crente. Olha lá o crente. O crente tem comportamento pior do que aquele que não é crente. Então, isso traz má fama para a igreja, má fama para Deus, né? Porque se a pessoa está dizendo que serve a Deus, então ela deve ter um comportamento excelente. Aqui. Olha só, leis para os sacerdotes, não podia se chegar próximo de cadáveres por causa da contaminação. Não podia sair do santuário para lamentações. Só podia casar com mulher virgem. Não podia se casar com prostituta, mulher de má fama ou divorciada. O sacerdote não podia. Homens com defeito físico não podiam oferecer sacrifício a Deus. Então, o sacerdote não podia ter defeito físico. Ele tinha que ser perfeito. Assim como Jesus, o sacrifício também tinha que ser perfeito. A pessoa que ministrava não podia ter defeito físico. Eles podiam participar de algumas funções, né? Mas eles não poderiam oferecer o sacrifício. Então, se tivesse lá algum sacerdote com algum defeito físico, ele até podia ser. Por quê? Porque ele era da linhagem levítica, né? Ele era dos filhos de Arão, né? Então, ele podia, como descendente de Arão, ele podia até ser um sacerdote. Mas ele não ia ter nunca a função de oferecer o sacrifício. Ele poderia fazer outras coisas ali dos afazeres dos sacerdotes. Tomar conta do azeite, tomar conta do perfume, tomar conta dos pães da proposição, mas ele não poderia oferecer o sacrifício. Ele poderia preparar, fazer parte da preparação, né? Mas ele não poderia se achegar lá no altar do sacrifício e oferecer o animal ali em holocausto. Receber o animal da pessoa que estava sacrificando e oferecer a Deus. Ele não poderia. Aqui. Vamos para o próximo. Alimentação com coisas santas. Disse a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor.
Então, o Arão e os filhos dele, os sacerdotes, né, se absteriam de coisas sagradas. E aí, o que vai e faz os filhos de Eli? Pega aquilo que não era para eles pegarem, né, daquelas coisas sagradas que era para ser oferecida a Deus, eles vão e tiram, né, antes até de se oferecer o sacrifício. Então, eles estavam profanando, desonrando Deus, e isso diante da congregação, gente, isso que era pior. Porque eles que deveriam dar o exemplo, né, eles estavam fazendo aquilo aos olhos de todo mundo, aos olhos de todo mundo. Então, o nome de Deus estava sendo como se fosse nada, de nenhum valor. E Eli via aquilo e não corrigia os seus filhos. Por isso que Deus arrancou da linhagem dele, de Eli, né, o sacerdócio. Ele morreu, seus filhos morreu, seu neto viveu, né? E mais para frente, bem lá para frente, ele vai mendigar, vai pedir para trabalhar ali para que ele tenha o que comer. Mas Deus falou que não, que ele seria rejeitado para o sacerdócio. Então, ele vai trabalhar ali no templo para ter somente o que comer, mas ele não tem direito de ser mais. Por quê? Porque desonrou ao Senhor e, principalmente, desonrou o Senhor diante de toda a congregação. Olha só, olha que grave que é isso. Se a própria liderança, né, os próprios sacerdotes, não têm respeito para com Deus, para as coisas de Deus, por que que eu vou ter? É isso que eles estavam passando para a sociedade. E aí Deus entra com um juízo severo para ele. Você honra seus filhos mais do que a mim. Então, exatamente esse versículo aqui. Aqui diz-lhe: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de mim. Quer dizer, era para estar puro diante do Senhor. Era para estar de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com as leis do Senhor, né? Não era para comparecer diante do Senhor com qualquer contaminação. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas. Não era permitido participar. Não era permitido nem comer das coisas sagradas. As coisas sagradas eram as coisas que era para ser comida pelos sacerdotes ali no templo, né? Então, até que ele seja limpo, ele não pode comer. Como também o que tocar em alguma coisa imunda por causa de um morto, ou aquele com quem se der emissão de sêmen. Então, se a pessoa tiver alguma secreção saindo do corpo, ela será considerada impura, né, imunda. Então, até que ela seja purificada, ela não tem participação, ela não tem direito de participar. E isso também para a congregação de Israel, né? Aquele que estivesse impuro não era para se misturar com os outros, era para se manter separado. A gente vai lembrar agora da mulher do fluxo de sangue, que ela estava morrendo de medo de estar ali e de se declarar. Por quê? Porque ela tinha um fluxo de sangue e ela estava no meio do povo. Não, ela não podia estar no meio do povo. Então, mesmo ela correndo o risco de ser morta, aí ela criou coragem e falou: fui eu que te toquei, né? Mas eu fui curada. Guardarão, pois, as obrigações que têm para comigo, para que, por isso, não levem sobre si pecado e morram, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que o santifico. Quem podia comer dos sacrifícios? Os estrangeiros, nas festas, né, as festas
as festas religiosas deles, né, daquilo que eles faziam as festas religiosas e ofereciam sacrifícios. Quem é que podia comer? Os estrangeiros, os hóspedes, os empregados diaristas não poderiam comer. Os empregados e quem morava com o sacerdote podia comer. Então, quem estava no templo, né? Os empregados e quem morava com o sacerdote podia comer. Os filhos casados com estrangeiros, olha a mistura aqui, ó. Deus não aceita essa contaminação. Não podiam comer. Viúva ou separada sem filhos, que voltasse a morar com o pai, podia comer. Então, tinha regras para você se aproximar, para você participar dos sacrifícios, e o comer significa isso, participar, né? Festas e dias. Está chegando no fim de Levítico, né? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. Quer dizer, era para o povo não deixar de participar das festas, santas convocações, né? Então, o sábado, volta lá. O sábado, primeiro dia de descanso um dia de descanso a cada 7 dias. Era realizado no 7º dia da semana. Ninguém deveria trabalhar. Ninguém deveria, nem as pessoas, nem os animais. O que é? O que ele está falando aqui? Sábado é um dia de descanso a cada 7 dias, né? Então, a pessoa vai trabalhar 6 dias e vai descansar o 7º. Por quê? Porque as pessoas têm que descansar. Deus deu o exemplo para nós. Deus precisava descansar quando ele fez a criação? Ah, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Deus descansa? Deus se cansa? Né? Não, mas Deus deu o exemplo para nós. Nós precisamos de descansar. Então, e nós, como brasileiros, temos a felicidade de trabalhar 5 dias e descansar 2. Coisa maravilhosa, né? Trabalhamos 5 dias e descansamos. Bom demais. Bom demais. Glória a Deus. No comércio, eu não sei agora, né? Mas no comércio, antigamente, trabalhava-se sábado até meio-dia, né? Então, e aí descansava o meio-dia do sábado e o domingo. Mas hoje, os serviços administrativos, né? Trabalha de segunda a sexta, descansa sábado e domingo. Glória a Deus, né? Deus pediu para descansar um dia. Um dia é necessário, a gente não pode trabalhar direto. Se a gente trabalhar direto, a gente vai ficar esgotado. Nós precisamos descansar. E Deus sabe disso. E aí Deus instituiu para que a gente descanse. A gente tem um dia para a gente descansar, para a gente espairecer, para a gente não ter que ficar na labuta todo dia. Ninguém deveria trabalhar nesse dia de descanso. É um dia de descanso para todos, né? Tanto para a pessoa quanto para o animal. Aqui são as festas, né? Ele está falando aqui as festas que o povo deveria comemorar. Páscoa, pães ázimos. Então, a festa da Páscoa, que é a saída do povo lá do Egito, né? Quando eles prepararam o sangue lá, o cordeirinho, e o anjo da morte passou sobre todo o Egito, né? Mas quem acreditou naquela palavra, quem obedeceu e colocou o sangue do cordeiro nos umbrais das suas casas, na porta da sua casa, né? O anjo da morte não entrou ali. O sangue do cordeiro livrou da morte. Então, isso eles deveriam comemorar todos os anos. Aqui, comemorar a libertação da escravidão no Egito. No dia 14 do primeiro mês,
no fim da tarde, 7 dias comendo pães ázimos, o culto no primeiro e no último dia. E todos os dias deverá ser oferecido o sacrifício, né, o holocausto. Eles deveriam comemorar isso. Era uma festa perpétua, né? Todos os anos eles deveriam comemorar. Por quê? Para que eles não se esquecessem nunca que eles tinham sido escravos no Egito e Deus, com mão forte, os libertou. Nós fomos escravos do pecado, nós somos escravos no Egito. O Egito, para a gente, significa isso, o mundo, o pecado. A gente era escravo, mas Jesus nos libertou. Jesus é a nossa Páscoa. Festa das primícias, então é a festa da colheita, né? Eles deveriam, olha só, gratidão pelas primeiras colheitas. No dia 16 do mês de Nissan, no domingo trarão um feixe de trigo ao Senhor. No domingo oferecerão um holocausto de um carneiro. Deixa eu ver aqui, versículo 14, quero ver direitinho. Levítico. Ô, Ângela, Oi. então, nessa Páscoa aí, já instituiu a ceia, né? Não, não. Quando- Essa Na daqui mesa, é a Páscoa na dos mesa. judeus. Então, mas quando ele estava celebrando lá a Páscoa lá que Judas, Isso, não. que Não. Judas traiu Jesus, ele, aquela coisa lá, Jesus estava celebrando a Páscoa dos judeus. Jesus comemorou a Páscoa dos judeus na sexta-feira, que era o que os judeus estavam comemorando, é que eles foram libertos da escravidão no Egito. Aí Jesus, na sexta-feira, foi preso, na quinta-feira à noite, ele foi preso. E aí, na sexta-feira, ele foi morto, no domingo, ele ressuscitou. A Páscoa dos cristãos é comemorada no domingo, na ressurreição de Cristo. A Páscoa para nós é a ressurreição de Cristo, né? Ele ressuscitou. E porque então, ele ressuscitou, ele garantiu a nossa vitória. então, mas lá onde ele tá celebrando a Páscoa, lá naquele cenáculo lá, Sim. e que ele foi traído, lá ele não já fala que lá é sobre o corpo dele, o sangue, ele não já fala lá também? Então, lá ele instituiu ele mudou, ele falou, este é o meu corpo, né? Aquela lá foi a ceia, ele instituiu a ceia. A ceia. Isso, ele estava comemorando a Páscoa dos judeus, né? E Com instituiu os a seus ceia. discípulos. E aí ele instituiu a ceia. Para lembrar, para lembrar dele. Aí já era para lembrar dele. Isso, para lembrar dele. Ele falou: o meu corpo que é dado por vocês, o meu sangue que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Quer dizer, ele já estava ali, ele celebrou a última Páscoa e já ensinou a ceia, né? Ali Isso. Ele celebrou a última Páscoa dele, a última Páscoa judaica, né? Ele celebrou a última Páscoa judaica, ele seguiu toda a lei, gente, ele cumpriu toda a lei, né? Então, ele também cumpriria essa última Páscoa. Enquanto ele vivesse, ele estaria cumprindo, né? Isso. Aí ele ali já instituiu, já ensinando que para quando fazer, para lembrar dele. Isso, ele falou, lembra vocês que eu estou dando a minha vida pela vida de vocês. Esse é o meu corpo que é dado por vocês. Esse é o meu sangue que é derramado para perdão dos pecados, não é? Isso. Então, naquela Páscoa judaica, naquele momento que ele estava celebrando a Páscoa judaica ali com os discípulos, ele aproveitou e fez mais esse ensinamento. Ele falou, olha, pegou o pão da Páscoa, que ele estava comendo com os seus discípulos, né? E aí aquele pão ázimo, né? Ele cortou, ele quebrou, né? Aquele pão, dividiu, deu aos seus discípulos e falou: comam,
né? Este é o meu corpo. E assim como ele quebrou aquele pão, ele rasgou aquele pão, né? Esse é o meu corpo que é dado por vocês. E aí faz o simbolismo também do trigo, né? O grão de trigo que é moído, né? Isaías 53 diz que Deus se agradou em moê-lo, né? Ele foi moído para nos libertar dos nossos pecados, nos salvar do pecado, né? E ali ele inventou o pão, né? Que é o trigo moído, né? Isso. Aí ele pegou, né? O trigo moído, ele falou: esse daqui é o meu corpo, né? Em referência que ele seria moído, ele seria, né? O corpo dele. E o corpo dele, gente, ficou como carne moída mesmo, viu? As costas dele ficou pedaços, saía pedaços de carne enquanto ele era chicoteado com aquele chicote de 7 pontas, né? Com ossos ou com pregos na ponta. Pedaços de ferro. Então, as costas dele virou uma coisa de carne. Vocês já pegaram carne e bateu com aquele martelinho de pontas, de bater carne? Fica mole, fica quase farelando. Ele fica todo furado. Aquela carne, o bife, fica todo furado ali. E era para nós, né? Então, o corpo dele ficou moído por nós. Então, gratidão pelas primeiras colheitas. Quando seria comemorado, né? Como seria comemorado? Vão oferecer holocausto, vão trazer os alimentos. Essa daqui era a festa das primeiras colheitas, né? Festa da colheita, porque a colheita acho que tem algumas vezes no ano, né? Então, essa daqui é a primeira festa da colheita do ano, as primícias. Aqui, não comam espigas de trigo verde, nem espigas torradas, nem pão, até o dia em que apresentaria a oferta a Deus. Então, é primícia, a primeira parte, antes deles tirarem para eles, antes deles comerem, a primeira produção da terra, né? Eles vão levar e oferecer a Deus, para depois eles poderem comer. Então, é agradecimento. O Senhor me deu, o Senhor abençoou, o Senhor fez ver a chuva na hora certa, a temporã e a serôdia. O Senhor deu o clima perfeito para que esse grão aqui germinasse e produzisse. Então, eles iam oferecer a festa das primícias com gratidão a Deus, porque Ele proporcionou que aquele alimento chegasse até eles aquele ano. Lindo, né? E hoje o pessoal... É a entrega dos primeiros frutos, né? Peraí. Como é que é, Mara? Foi a Marlene. Foi a Marlene que falou? Foi a Marlene que falou, tá vendo, Marlene? Todo mundo confundiu a gente. É que eu não estava na tela, eu ouvi a voz, achei que era a Mara. Tinha mais... a entrega dos primeiros frutos, né? Isso, a entrega dos primeiros frutos. Primeiro para Deus, né? Depois você tira. O que Elias falou? Foi Elias? Elias que falou para a viúva, né? Que ela só tinha o trigo para fazer para ela e para o filho dela, aquele último pouquinho, e aí ela ia comer aquele último pouquinho e ia morrer, porque não tinha mais de onde tirar. Elias falou: vai e prepara para mim primeiro. Olha a confiança, né? Você vai dar para mim primeiro. Depois você vai e faz para o seu filho. Ela não tinha mais para fazer, ela só tinha aquilo. Elias falou: dá para mim. E ela confiou, ela obedeceu o homem de Deus, né? Foi e fez o pão para ele, e depois ela teve pão para fazer para ela durante todo o período da seca, todo o período da fome. Então, primeiro para Deus, depois a nossa própria necessidade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai cuidar de nós. Não tenha dúvida, né? Verdade. Glória a Deus. Então, próximo slide. Pentecostes. Aqui, ó, Pentecostes. O que é isso, gente? Penta é 5, viu?
Pentecostes seria, para a gente, Pentecostes lá seria os 50 dias, né? Depois que Jesus morreu e ele foi assunto ao céu, né? Então, o dia de Pentecostes lá para a gente, quando os discípulos estavam reunidos, também era festa judaica. A festa judaica, olha, gratidão pelas colheitas, 7 semanas depois da festa das primícias, no 50º dia, cada família levaria 2 pães de 2 quilos cada. Todos levariam 7 cordeiros, mais um touro, mais um carneiro, um bode pela oferta pelo pecado e 2 cordeiros para oferta de paz. Nesse dia haverá culto de adoração a Deus. Então, 50 dias depois das festas depois da festa das primícias, eles teriam a festa do Pentecostes. E aí, no dia de Pentecostes, aí ele teve um outro significado para nós. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos lá, e aí o Espírito Santo desceu com poder, né? E encheu aquelas pessoas com a sua presença. Então, o Pentecostes do judeu é esses 50 dias depois da festa das colheitas, né? O Pentecostes para nós já é a descida do Espírito Santo. Tá vendo que vai tomando outra característica? Né? Não é muito legal? Os dias são os mesmos, mas a festa cristã não é a festa judaica, né? Nós somos cristãos, nós não somos judeus. O Pentecostes dele, que é esse dia que, né, gratidão, 50 dias depois da festa das colheitas, da semana da festa das primícias, você, de novo, iria lá agradecer a Deus pela colheita, para a gente, né, essa descida do Espírito Santo que vem nos capacitar a viver uma vida que agrada a Deus. Você vai falar, Maria? Não. Tá bom. Então, glória a Deus. Aqui, o dia da expiação. Então, são as festas, ele está falando das festas, né? A gente já falou sobre o que é isso, né? Então, entre as festas deles, eles não poderiam nunca deixar de comemorar o dia da expiação. Esse dia não tinha referência à estadia deles lá no Egito, né? Esse daí é uma festa que eles iriam fazer a expiação do pecado. Deus é um Deus santo. Então, eles tinham que se purificar, né? Fazer a expiação do pecado de toda a nação. Vamos ver lá, ó. Perdão dos pecados da nação. Dia 9 de Tisri, à tarde, até o dia 10 de Tisri, à tarde. Era um dia inteiro de jejum em toda a nação. Ninguém podia trabalhar. É um mês. É o nome do mês. Ah. Que aqui a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Lá eles têm o Nissan, Tisri, tem outros nomes, são os nomes hebraicos dos meses. Então, no mês de Tisri, no dia 9, à tarde, eles vão fazer isso. Ninguém podia trabalhar. Nesse dia, o sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação por si e pelo povo. Então, aqui está dizendo, nesse dia, o sacerdote? Não. Nesse dia, o sumo sacerdote, somente essa pessoa, né, o chefe dos sacerdotes, entraria no Santo dos Santos. Ele faria expiação por si mesmo e pelo povo. Então, que é aquele dia em que eles iam confessar os seus pecados, fazer a transferência dos seus pecados para o bode, né? Um bode ia ser oferecido em sacrifício pelo pecado, e o outro bode se confessaria o pecado, ele iria ser solto para o deserto, se tipificando que Deus afasta de nós as nossas transgressões. Então,
Festa do Ângela, Oi. ali não era um cordeiro e 2 bodes? E o cordeiro fazia o quê? É tudo oferta pelo pecado. Tudo oferta É. pelo pecado. É que aí existem esses momentos, né? Num dos momentos vai ser 2 bodes. O bode que o sacerdote coloca a mão sobre a cabeça dele e confessa os pecados do povo. Isso significa o quê? Isso está tipificando, é uma simbologia de que ele está fazendo uma transferência do pecado do povo para o bode. Ele está realmente fazendo a transferência do pecado para o bode? Não, né? Ele está simbolizando. Por quê? Porque o Antigo Testamento é sombra do que haveria de vir, né? O Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, quando ele faz isso, essa tipologia de transferência de pecados, os nossos pecados foram transferidos não para um bode, mas para Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados, né? Então, e aí o bode que se faz a transferência para o pecado. É mesmo? Sim? Jesus amado. Gente, ninguém me fala nada. Já passou da hora faz tempo. Meu Deus! Nossa, eu não vi que passou da hora. Ninguém me falou nada. A gente está aqui há 1h30. Meu Deus do céu. É que está tão gostoso, viu, pastora Ângela? Está tão bom de... Meu Deus! Gente, 1h30 a gente está aqui. Glória a Deus. Eu já Uma vi faz gravação. tempo. Eu já vi faz tempo que tinha passado, mas está tão bom aqui. Estou acompanhando aqui. Eu não vi. Pastora, para de gravar. Verdade, vou parar de gravar. Gente! Gente!